Como orar para o Espírito Santo? Acalmar minha mente quando a ansiedade me domina. Existe um tipo de batalha que quase ninguém vê, mas que muitos enfrentam todos os dias. É a batalha que acontece dentro da mente. Talvez, neste momento, você saiba exatamente do que estou falando. Pensamentos que não param, preocupações que aparecem sem aviso, uma sensação constante de inquietação que rouba sua paz, rouba seu descanso e faz o coração viver em alerta. Você tenta dormir, mas a mente continua falando. Você tenta se distrair, mas os pensamentos voltam ainda mais fortes. E em silêncio surge uma pergunta que muitas pessoas carregam no coração sem coragem de dizer em voz alta. Por que minha mente não consegue descansar? A ansiedade tem essa força. Ela entra devagar. Primeiro como uma preocupação pequena, depois como uma avalanche de pensamentos que parecem impossíveis de controlar. E quando percebemos, a mente já está cansada, o coração já está pesado e a alma começa a sentir que está lutando sozinha. Mas existe uma verdade espiritual que muitos ainda não descobriram. Existe uma presença que pode entrar exatamente nesse lugar onde a ansiedade está tentando dominar sua mente. O Espírito Santo. Ele não é apenas uma ideia religiosa, ele é o Consolador prometido por Jesus. A presença de Deus que entra no coração humano para trazer paz onde existe guerra interior, para trazer silêncio onde existe barulho na mente, para trazer descanso onde existe cansaço na alma. Talvez você tenha tentado muitas coisas para acalmar sua mente. Talvez tenha buscado respostas, distrações ou até mesmo silêncio. Mas existe uma forma de oração que abre espaço para que o Espírito Santo toque exatamente o lugar onde a ansiedade está tentando governar seus pensamentos. E quando isso acontece, algo poderoso começa a mudar. A mente que estava agitada começa a desacelerar. O coração que estava aflito começa a encontrar descanso. E a presença de Deus começa a ocupar o espaço onde antes existia medo. Hoje você vai aprender como orar de uma maneira que convida o Espírito Santo a entrar na sua mente e acalmar os pensamentos que estão roubando sua paz. Porque quando o Espírito Santo encontra espaço dentro de nós, a ansiedade perde força e a paz de Deus começa a guardar a mente e o coração. O momento em que a mente começa a perder a paz. A ansiedade quase nunca chega de forma repentina. Ela raramente aparece como uma grande tempestade logo no início. Na maioria das vezes, ela começa de forma silenciosa, quase imperceptível, como um pensamento simples que parece inofensivo. Um pensamento sobre algo que pode dar errado. Uma preocupação sobre algo que ainda precisa ser resolvido. Um medo pequeno sobre algo que ainda nem aconteceu. No começo, parece apenas prudência. A mente acredita que está tentando se preparar para o futuro. A pessoa pensa que está apenas analisando possibilidades, mas aos poucos, esse pensamento inicial começa a abrir espaço para outros. Um pensamento chama outro, uma preocupação chama outra, e sem perceber, a mente começa a entrar em um movimento contínuo que parece impossível de interromper. Talvez você reconheça esse momento. É quando a mente começa a acelerar, quando um pensamento ainda não terminou e outro já aparece. Quando você tenta focar em algo importante, mas sua mente insiste em voltar para aquilo que está causando preocupação. Existe uma sensação de urgência dentro da mente, como se fosse necessário resolver tudo agora, entender tudo agora, controlar tudo agora. Nesse ponto, algo muito profundo começa a acontecer dentro do coração humano. Quando a mente perde a paz, o coração começa a buscar controle. A pessoa começa a tentar antecipar todos os cenários possíveis. Começa a imaginar respostas para situações que ainda não existem. Tenta prever cada detalhe do futuro, como se isso pudesse proteger contra qualquer dor. Mas essa tentativa de controle cria exatamente o efeito contrário. Quanto mais a mente tenta controlar tudo, mais cansada ela fica. Quanto mais a pessoa tenta prever o amanhã, mais o coração se sente sobrecarregado e, sem perceber, a mente começa a carregar um peso que ela nunca foi criada para carregar. Existe uma verdade espiritual
que muitas pessoas ainda não compreenderam completamente. Deus nunca pediu que você controlasse todas as coisas. Deus nunca pediu que sua mente fosse responsável por segurar o peso do futuro. O ser humano foi criado para confiar, não para carregar sozinho todos os cenários possíveis da vida. Quando essa confiança se perde, a ansiedade encontra espaço para crescer. A mente começa a funcionar como se estivesse sozinha diante da vida, como se tudo dependesse da sua capacidade de prever, resolver e evitar qualquer problema. Esse é o momento em que a paz começa a se afastar, porque o coração está tentando ocupar um lugar que pertence a Deus. É exatamente aqui que a oração começa a revelar seu verdadeiro significado. Muitas pessoas pensam que orar é apenas falar algumas palavras para Deus quando a situação se torna difícil. Mas a oração verdadeira é algo muito mais profundo. Orar significa permitir que o Espírito Santo entre naquilo que sua mente não consegue resolver sozinha. Quando você começa a orar com sinceridade, algo muda dentro de você. A mente deixa de tentar controlar tudo e começa a entregar aquilo que nunca esteve realmente em suas mãos. O coração deixa de lutar sozinho e começa a reconhecer que existe uma presença divina disposta a carregar aquilo que está pesando demais. Nesse momento, a presença do Espírito Santo começa a agir de uma maneira muito real. Ele começa a trazer ordem onde antes existia confusão. Começa a trazer silêncio onde existia barulho mental. Começa a restaurar uma paz que não depende da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus continua no controle. Mas para entender completamente como a ansiedade ganha espaço dentro da mente, precisamos olhar para algo que muitas pessoas não percebem. A ansiedade quase sempre entra por portas invisíveis que permanecem abertas dentro do coração humano. E é exatamente sobre essas portas que vamos falar agora. As portas silenciosas por onde a ansiedade entra na mente. Existe algo que muitas pessoas não percebem quando a ansiedade começa a dominar a mente. Ela raramente entra pela porta da frente. A ansiedade quase sempre encontra caminhos silenciosos, portas que permanecem abertas dentro do coração humano sem que a pessoa perceba. E enquanto essas portas continuam abertas, os pensamentos inquietos encontram espaço para crescer. Uma dessas portas é o medo do futuro. A mente humana tenta antecipar aquilo que ainda não aconteceu. Começa a imaginar cenários, possibilidades, dificuldades que talvez nunca se tornem realidade. O problema não está em pensar sobre o amanhã. O problema começa quando a mente tenta viver o amanhã antes que ele chegue. Nesse momento, o coração começa a carregar um peso que pertence ao tempo que ainda não chegou. E a paz do presente começa a desaparecer. Outra porta silenciosa é o cansaço emocional. Existem pessoas que não estão apenas preocupadas, elas estão cansadas por dentro, cansadas de tentar resolver tudo, cansadas de carregar responsabilidades, expectativas e pressões que parecem nunca terminar. Quando o coração chega nesse ponto de exaustão, a mente se torna mais vulnerável. Pequenos problemas parecem maiores. Pequenas preocupações parecem gigantes. A ansiedade encontra espaço porque a alma já está fatigada. Existe ainda uma terceira porta que muitas vezes permanece aberta dentro da mente humana. É a sensação de estar carregando tudo sozinho. Muitas pessoas vivem como se toda a responsabilidade da vida dependesse apenas da própria força. Elas se acostumaram a lutar sozinhas, a resolver tudo sozinhas, a suportar tudo sozinhas. Mas o coração humano não foi criado para viver isolado dessa maneira. Quando a mente acredita que precisa controlar tudo, o peso se torna insuportável. É exatamente por isso que Jesus falou palavras tão profundas quando disse para não andar ansioso pelo amanhã. Ele sabia que a ansiedade nasce quando o coração tenta tomar para si o controle de algo que pertence a Deus. Ele sabia que o ser humano não foi criado para viver dominado pelo medo do futuro. Existe algo muito poderoso na forma como Deus age na vida daqueles que o buscam. As mesmas portas por onde a ansiedade tenta entrar são as portas por onde o Espírito Santo também pode entrar. Onde existe medo do futuro, ele traz confiança.
Onde existe cansaço emocional, ele traz descanso. Onde existe a sensação de carregar tudo sozinho, ele traz a certeza de que Deus continua presente. O Espírito Santo foi chamado de Consolador porque ele entra exatamente nos lugares onde o coração está mais vulnerável. Ele não se aproxima quando tudo está perfeito. Ele se aproxima quando a alma está cansada, quando a mente está sobrecarregada e quando o coração começa a perceber que precisa de ajuda. Mas existe algo que muitas pessoas ainda não entenderam completamente. Mesmo orando, muitas vezes a mente continua agitada. Muitas pessoas falam com Deus, mas os pensamentos continuam lutando dentro delas. Isso acontece porque existe um detalhe importante na forma como muitas pessoas oram. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Porque muitas orações não conseguem acalmar a mente. Muitas pessoas oram pedindo paz, mas mesmo depois da oração, a mente continua agitada. Os pensamentos continuam correndo, as preocupações continuam voltando e a sensação de inquietação parece não desaparecer. Isso faz com que alguns comecem a se perguntar em silêncio se existe algo errado com sua fé, ou se Deus realmente está ouvindo suas palavras. Mas existe algo muito importante que precisa ser compreendido. O problema muitas vezes não está na oração em si, mas na forma como o coração está tentando orar. Muitas pessoas falam com Deus, enquanto sua mente continua lutando para manter o controle de tudo. Elas pedem paz, mas ao mesmo tempo continuam tentando resolver cada cenário dentro da própria cabeça. É como alguém que pede descanso, mas continua segurando um peso enorme nas mãos. Enquanto o peso continua sendo segurado, o corpo não consegue relaxar. Da mesma forma acontece com a mente. Enquanto o coração insiste em controlar todas as possibilidades da vida, a ansiedade encontra espaço para permanecer. Existe um detalhe espiritual profundo que Jesus ensinou quando falava sobre confiança em Deus. Ele não ensinou apenas a pedir ajuda, ele ensinou a entregar. Existe uma diferença muito grande entre falar palavras de oração e realmente entregar o peso que está dentro da mente. Muitas vezes a pessoa ora dizendo que confia em Deus, mas dentro da mente continua revisitando o problema repetidamente. O pensamento volta para a preocupação, volta para o medo, volta para aquilo que parece fora de controle. Nesse momento, a oração ainda não se tornou entrega. Ela continua sendo apenas um pedido misturado com tentativa de controle. O Espírito Santo não entra na mente para competir com a ansiedade. Ele entra quando o coração decide abrir espaço para ele agir. Isso acontece quando a pessoa reconhece que existem coisas que não podem ser resolvidas apenas com esforço mental. Existem momentos em que a mente precisa parar de lutar para finalmente permitir que Deus traga descanso. A verdadeira oração começa quando o coração admite algo muito simples, mas muito poderoso. Eu não consigo controlar tudo. Eu não preciso controlar tudo. Existe um Deus que continua no controle mesmo quando minha mente está cansada. Quando essa compreensão começa a nascer dentro do coração, algo começa a mudar. A mente deixa de lutar contra cada pensamento e começa a aprender a entregar cada preocupação nas mãos de Deus. Nesse momento, a presença do Espírito Santo começa a encontrar espaço para agir de forma real. Mas antes que a mente encontre essa paz, existe um passo muito importante que precisa acontecer dentro da oração. Um passo que muitas pessoas ignoram sem perceber. Antes de pedir qualquer resposta, antes de buscar qualquer solução, existe algo que precisa ser colocado diante de Deus primeiro. E é exatamente esse primeiro passo que vamos entender agora. O primeiro passo da oração: entregar a tempestade da mente a Deus. Existe um momento na vida espiritual em que a pessoa precisa parar de tentar organizar os próprios pensamentos sozinha e começar a apresentá-los diante de Deus. Muitas pessoas chegam à oração tentando já encontrar respostas, tentando entender o que fazer, tentando resolver aquilo que está causando ansiedade. Mas a oração que realmente acalma a mente começa de outra maneira. Ela começa com entrega. Antes de pedir qualquer milagre, antes de buscar qualquer solução, o primeiro passo
é colocar diante de Deus aquilo que está acontecendo dentro da sua mente. Não apenas as palavras bonitas que muitas vezes aprendemos a repetir, mas os pensamentos reais, as preocupações verdadeiras, os medos que estão tentando dominar o coração. Talvez neste momento sua mente esteja cheia de perguntas. Talvez exista algo que você não sabe como resolver. Talvez exista uma situação que parece maior do que sua capacidade de lidar. É exatamente nesse lugar que a oração começa a se tornar verdadeira. Quando você para de esconder sua inquietação e começa a apresentá-la diante de Deus com sinceridade. A Bíblia revela algo muito profundo quando diz que devemos apresentar a Deus todas as nossas preocupações. Não apenas algumas delas, não apenas aquelas que parecem pequenas. Todas. Aquilo que você teme, aquilo que você não entende, aquilo que está roubando seu descanso. Quando essas coisas são colocadas diante de Deus, algo começa a acontecer dentro do coração. O peso que estava apenas dentro da mente começa a ser transferido. Aquilo que parecia impossível de carregar começa a ser colocado nas mãos daquele que sustenta todas as coisas. Não porque o problema desapareceu imediatamente, mas porque o coração começa a reconhecer que não está sozinho diante da vida. Existe uma promessa poderosa nas Escrituras que muitas pessoas conhecem, mas poucas realmente praticam. A promessa de que a paz de Deus guardará a mente e o coração daqueles que apresentam suas preocupações diante dele. Essa paz não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Ela nasce da confiança de que Deus continua presente, mesmo quando a mente está cansada. Quando a pessoa começa a entregar suas preocupações dessa maneira, algo começa a mudar dentro dela. A mente deixa de tentar resolver tudo ao mesmo tempo. O coração começa a respirar de forma diferente. A ansiedade começa a perder espaço porque aquilo que estava preso dentro da mente agora foi colocado diante de Deus. Mas existe algo ainda mais profundo que acontece depois dessa entrega. A oração não termina quando apresentamos nossas preocupações. Na verdade, nesse momento, algo muito importante começa a acontecer. Depois que o coração entrega o peso que estava carregando, ele precisa abrir espaço para uma presença que traz descanso verdadeiro. A presença do Espírito Santo. E é exatamente nesse momento que a oração começa a se tornar um encontro real com a presença de Deus, convidando o Espírito Santo para caminhar dentro dos pensamentos. Depois que o coração começa a entregar a Deus aquilo que estava pesando na mente, algo muito importante precisa acontecer. A mente não pode permanecer vazia apenas com a ausência das preocupações. Ela precisa ser preenchida com a presença de Deus. É nesse momento que a oração se torna um convite para que o Espírito Santo entre no lugar onde antes existia ansiedade. Muitas pessoas falam com Deus, mas não percebem que o Espírito Santo está esperando ser convidado para caminhar dentro dos pensamentos que estão causando inquietação. Ele não invade a mente humana à força. Deus respeita o coração humano. Ele se aproxima quando existe abertura, quando existe humildade para reconhecer que precisamos da presença dele. Convidar o Espírito Santo não significa repetir palavras complicadas, significa falar com sinceridade. Significa reconhecer diante de Deus que sua mente está cansada e que você precisa da ajuda que vem do céu. Nesse momento, a oração começa a se transformar em um diálogo profundo entre o coração humano e a presença divina. Talvez existam pensamentos que voltam repetidamente à sua mente. Pensamentos sobre problemas que parecem não ter solução. Pensamentos sobre medos que surgem sem aviso. Pensamentos que roubam o descanso e fazem o coração sentir que nunca consegue relaxar completamente. Quando o Espírito Santo é convidado, ele começa a caminhar exatamente por esses lugares. Imagine sua mente como uma casa cheia de quartos. Alguns estão iluminados, outros estão escuros, outros estão cheios de coisas acumuladas ao longo do tempo. Existem memórias, preocupações, perguntas e emoções guardadas ali dentro. Quando a ansiedade domina, parece que esses quartos ficam cheios de barulho, como se tudo estivesse desorganizado ao mesmo tempo.
Mas quando o Espírito Santo entra, ele começa a trazer ordem. Ele começa a caminhar por cada pensamento, por cada preocupação, por cada medo que estava ocupando espaço dentro da mente. A presença dele não cria confusão. Ela traz calma. Ela não alimenta o medo. Ela traz lembrança das promessas de Deus. É por isso que Jesus disse que o Espírito Santo ensinaria e lembraria aquilo que vem de Deus. Quando a mente está dominada pela ansiedade, ela esquece as promessas. Ela se concentra apenas nos problemas. Mas quando o Espírito Santo começa a agir, ele lembra ao coração que Deus continua presente, que Deus continua cuidando, que Deus continua guiando cada passo. Essa presença começa a produzir algo que a mente humana sozinha não consegue fabricar. Uma paz que não depende de entender tudo. Uma paz que não depende de resolver tudo. Uma paz que nasce da certeza de que Deus está caminhando com você até mesmo dentro dos pensamentos que pareciam impossíveis de controlar. E quando essa presença começa a ocupar o espaço dentro da mente, algo muito visível começa a acontecer. A ansiedade que antes dominava cada pensamento começa a perder força. Porque quando o Espírito Santo ocupa um lugar dentro do coração, a paz de Deus começa a substituir aquilo que antes parecia impossível de vencer. Quando a presença do Espírito Santo começa a substituir a ansiedade, existe um momento muito especial que acontece quando a presença do Espírito Santo começa a agir dentro da mente. Não é sempre algo dramático ou repentino. Muitas vezes é algo silencioso, mas profundamente real. A mente que antes parecia um lugar cheio de barulho começa lentamente a encontrar descanso. Talvez você já tenha sentido algo parecido em algum momento da sua vida. Aquela sensação de que, mesmo sem entender tudo, o coração começa a se acalmar. Os pensamentos que antes corriam em todas as direções começam a diminuir o ritmo. Aquela urgência interior que parecia impossível de controlar começa a perder força. Isso acontece porque a presença do Espírito Santo produz algo que a mente humana não consegue criar sozinha: a paz de Deus. Não é apenas um sentimento momentâneo, é uma presença espiritual que começa a guardar o coração e a mente de uma forma que a ansiedade não consegue dominar. Quando a ansiedade governa a mente, os pensamentos sempre caminham para o pior cenário. A mente imagina perdas, fracassos, problemas e dificuldades que ainda nem aconteceram. Ela tenta prever o futuro como forma de proteção, mas acaba criando um ciclo de medo e preocupação que parece não ter fim. Mas quando o Espírito Santo começa a ocupar esse espaço, algo muda profundamente dentro do coração. A mente começa a lembrar que Deus continua presente. Começa a lembrar que existem promessas maiores do que os medos que estavam dominando os pensamentos. A pessoa começa a perceber que não precisa resolver tudo imediatamente. Não precisa entender todos os caminhos do futuro. Existe um Deus que caminha à frente, preparando caminhos que a mente humana ainda não consegue enxergar. Nesse momento, algo importante acontece dentro do coração. A mente começa a desacelerar. A respiração começa a se tornar mais tranquila. O coração começa a sentir que pode descansar mesmo em meio às incertezas da vida. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a presença de Deus se tornou mais forte do que o medo. Essa é a diferença entre tentar controlar a vida sozinho e permitir que o Espírito Santo caminhe com você. Quando tentamos controlar tudo, a mente se cansa e a ansiedade cresce. Quando confiamos na presença de Deus, o coração começa a experimentar um descanso que não depende das circunstâncias estarem perfeitas. A paz que o Espírito Santo traz não significa ausência de desafios. Significa a certeza de que Deus continua cuidando de cada detalhe, mesmo quando a mente não consegue enxergar todas as respostas. E agora, chegamos ao momento mais importante deste encontro. O momento em que você não apenas ouve sobre essa paz, mas começa a falar diretamente com Deus. Agora vamos entrar juntos em um momento de oração. Um momento em que você pode abrir o coração e permitir que o Espírito Santo toque sua mente de forma profunda. Oração guiada para acalmar a mente e silenciar a ansiedade.
Agora pare por um momento e permita que sua mente diminua o ritmo. Se puder, feche seus olhos por alguns instantes e apenas respire de forma tranquila. Este não é apenas um momento de escutar palavras. Este é um momento de falar com Deus, um momento de permitir que o Espírito Santo toque exatamente o lugar onde sua mente tem estado cansada. Senhor meu Deus, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença com sinceridade. Tu conheces minha mente melhor do que eu mesmo. Tu sabes quantos pensamentos têm passado por mim, quantas preocupações têm tentado ocupar meu coração e quantas vezes eu me senti cansado tentando resolver tudo sozinho. Pai, muitas vezes eu tentei controlar aquilo que estava além das minhas forças. Tentei prever o futuro, tentei encontrar respostas para tudo, tentei proteger minha vida com minha própria capacidade de pensar e resolver. Mas hoje eu reconheço diante de Ti que minha mente precisa do Teu descanso. Espírito Santo, neste momento eu te convido a entrar na minha mente. Caminha pelos pensamentos que estão trazendo inquietação. Visita cada preocupação que tem roubado minha paz. Toca cada medo que tem ocupado espaço dentro do meu coração. Onde existe confusão, traz Tua luz. Onde existem pensamentos acelerados, traz Teu silêncio. Onde existe medo do futuro, planta dentro de mim a confiança de que Deus continua cuidando de cada detalhe da minha vida. Espírito Santo, eu entrego diante de Ti tudo aquilo que tem pesado dentro da minha mente. Entrego minhas preocupações, entrego meus medos, entrego as situações que eu não sei como resolver. Eu coloco tudo isso nas mãos de Deus agora. Que Tua presença comece a trazer descanso dentro de mim. Que minha mente comece a experimentar a paz que vem do céu. Que meus pensamentos sejam guardados pela certeza de que Deus continua presente, mesmo nos momentos em que eu não entendo o caminho. Jesus, eu declaro neste momento que minha vida está em Tuas mãos. Minha mente pertence a Ti. Meu futuro pertence a Ti. Eu não preciso carregar sozinho aquilo que Deus já prometeu cuidar. Espírito Santo, permanece comigo. Acalma minha mente. Silencia aquilo que tem trazido ansiedade. Enche meu coração com a paz que o mundo não pode oferecer. Que a presença de Deus comece agora a guardar minha mente e meu coração. Que cada pensamento encontre descanso na certeza de que o Senhor está comigo. Uma declaração espiritual de paz, libertação e vitória em Jesus. Agora, depois desta oração, existe algo muito importante que precisa acontecer dentro do coração. A mente não deve voltar imediatamente para os mesmos pensamentos de ansiedade que estavam tentando dominar você. Este é o momento de afirmar uma verdade espiritual sobre sua vida. Existe uma diferença entre aquilo que a mente sente e aquilo que Deus declara sobre você. Muitas vezes a ansiedade tenta falar mais alto. Ela tenta convencer o coração de que nada vai melhorar, de que os problemas são grandes demais, de que o futuro está cheio de incertezas. Mas a voz de Deus sempre fala uma verdade maior do que o medo. Por isso, neste momento, eu declaro algo sobre sua vida. Que a paz de Deus começa agora a guardar sua mente e seu coração. Não é uma paz frágil. Não é uma paz que depende das circunstâncias. É a paz que vem da presença do Espírito Santo. A mesma paz que Jesus prometeu quando disse que deixaria sua paz conosco. Se durante muito tempo sua mente viveu em inquietação, hoje é um momento de mudança espiritual. Não porque todos os desafios desapareceram, mas porque a presença de Deus começa a ocupar um espaço que antes estava cheio de preocupação. Eu declaro que os pensamentos que antes traziam medo começam a perder força. A ansiedade que parecia dominar cada momento começa a encontrar limites diante da presença de Deus. Aquilo que parecia uma tempestade dentro da mente começa a ser acalmado pela autoridade de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor guarda aqueles cuja mente permanece firme nele. Isso significa que quando o coração decide confiar, algo sobrenatural começa a acontecer dentro da mente. A paz começa a proteger os pensamentos como uma muralha invisível. Talvez existam situações na sua vida que ainda precisam de respostas.
Talvez existam caminhos que você ainda não consegue enxergar com clareza, mas existe uma verdade que precisa permanecer dentro do seu coração a partir deste momento. Você não está sozinho nessa caminhada. O mesmo Espírito Santo que você convidou agora para entrar na sua mente continua presente. Ele continua guiando, continua consolando, continua lembrando as promessas de Deus quando a mente tenta voltar para o medo. Por isso declare dentro do seu coração agora: minha mente pertence a Deus. Minha paz vem da presença do Espírito Santo. Minha vida está guardada nas mãos de Jesus. Quando essa verdade começa a se estabelecer dentro da mente, a ansiedade já não encontra o mesmo espaço que tinha antes. A presença de Deus começa a ocupar cada pensamento, trazendo confiança onde antes existia insegurança. E antes de encerrarmos este momento, existe algo muito especial que pode fortalecer ainda mais essa experiência espiritual. Um momento de fé, entrega e participação espiritual. Existe algo muito poderoso quando uma pessoa decide transformar aquilo que ouviu em uma declaração de fé. Muitas vezes a mente começa a mudar quando o coração decide expressar aquilo que está acreditando diante de Deus. A fé não é apenas algo que sentimos. A fé também é algo que declaramos. Talvez durante este momento de oração, você tenha sentido sua mente desacelerar um pouco. Talvez tenha sentido um pequeno alívio dentro do coração. Talvez os pensamentos que estavam dominando sua mente tenham começado a perder força enquanto você entregava suas preocupações diante de Deus. Isso não é coincidência. É a presença do Espírito Santo começando a agir dentro de você. Mas existe algo que fortalece ainda mais essa experiência espiritual. Quando você decide declarar sua confiança em Deus de forma consciente. Quando você transforma aquilo que ouviu em um ato de fé. Por isso, neste momento, faça algo simples, mas profundamente poderoso. Escreva nos comentários esta declaração de fé. Espírito Santo, acalma minha mente hoje. Essas palavras não são apenas um comentário, elas são uma expressão de confiança, uma forma de afirmar diante de Deus que você está abrindo espaço para que a paz dele governe seus pensamentos. Quando você escreve essa declaração, você também está ajudando outras pessoas que estão passando pela mesma batalha silenciosa dentro da mente. Muitas vezes, alguém chega até este vídeo carregando ansiedade, medo e preocupação. E ao ler a fé de outra pessoa, o coração dela também começa a encontrar esperança. Se existe alguém em sua vida que também está enfrentando ansiedade, noites sem descanso ou pensamentos que não param, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma simples oração pode se tornar o começo de um momento de transformação espiritual. E agora, antes de seguir com o seu dia, ou antes de descansar nesta noite, permita que uma verdade permaneça dentro da sua mente. A paz de Deus é maior do que qualquer pensamento que tente trazer inquietação. A presença do Espírito Santo é mais forte do que qualquer ansiedade que tente dominar o coração. Que a presença de Deus continue guardando sua mente. Que o Espírito Santo continue trazendo silêncio para aquilo que estava trazendo barulho dentro de você. Que a paz de Jesus permaneça sobre sua vida, trazendo descanso para seus pensamentos e esperança para o seu coração.